abrirem as vossas Bíblias, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 15. Quero aqui já nesta feita cumprimentar os nossos irmãos que nos acompanham pelo canal da Igreja Bereana. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Aleluia. Onde você estiver, meu irmão, seja em um lugar abençoado por Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 15, a partir do verso de número 7. Estarei lendo 3 versículos aqui, pedindo ao Espírito Santo que nos conduza nesta noite. Glória a Deus, os irmãos encontraram? Amém. Eu estarei dando início à leitura. Hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Amém? Aleluia. Curva sua cabeça, Pai querido, Rei da Glória. Aqui, meu Deus, está a Tua palavra e aqui está o Teu povo, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor nos conduza, que o Senhor direcione, meu Pai, nessa noite, e que venhamos a poder ouvir a Tua voz através da Tua Escritura Sagrada. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que possamos ser edificados através dos Teus ensinamentos nessa noite, através da exposição da palavra do Senhor. E assim nós te agradecemos e te louvamos. E você que pode, dê uma linda salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Deus maravilhoso. Glória a Deus. É muito comum, irmãos, nós vemos no Novo Testamento, através das personagens, algum deles tomando uma profecia, um texto de algum profeta, uma profecia, para dar base, para dar sustentabilidade em seus discursos e em seus sermões. É muito comum, nós vemos no Novo Testamento. Nós vamos ver Jesus tomando base em uma profecia de Isaías. Capítulo 15, o verso 7 está escrito: hipócritas, bem profetizou Isaías. Então Jesus, ele dá sustentabilidade, pastora Maria, no seu sermão, falando da palavra de Deus, dos escritos, dos rolos do Antigo Testamento. Então Jesus prega o que já estava escrito. Ele diz: bem profetizou o profeta Isaías. Nós vamos ver o apóstolo São Pedro, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, também fazendo menção da profecia do profeta Joel, no seu discurso, aonde se converteram quase 3.000 pessoas. Ele fazendo menção do discurso do profeta Joel. Nós vamos ver também João Batista, quando ele aparece pregando no deserto da Judéia. O que ele faz? Ele pega e faz menção da profecia do profeta Isaías, para dar sustentação ao seu chamado, para dar um argumento aos irmãos o que ele estava fazendo ali. Ele faz menção da profecia do profeta Isaías. E eu gostaria de iniciar nessa noite falando acerca de João, acerca do apóstolo Pedro e através de Jesus, dentro dessa sustentabilidade para o argumento destes homens. E dando início aqui, meus irmãos, para que nós possamos entender que todo o argumento que eu tenho que falar aqui nessa noite, que não venha da minha imaginação, que não venha daquilo que eu quero que você ouça. Todo o argumento, toda a inspiração, ela deve vir da palavra de Deus. Aleluia. Porque se os profetas profetizaram, Jesus faz uso, pastor Reginaldo, o apóstolo Pedro também faz uso, e João Batista também faz uso. Nós devemos também, através dos nossos sermões, fazer menção do que já está escrito. Não há revelação nova, não há nada novo que há de ser revelado. O que havia de ser revelado já está escrito na palavra de Deus.
Então meu sermão não é aquilo que eu penso e vou procurar na Bíblia para dar sustentação, ancião Hélio, naquilo que eu penso. Porque senão eu prego aquilo que eu quero. E a Bíblia só dá base naquilo que eu quero pregar. E não é assim. Eu vou na palavra, eu leio a palavra, eu estudo a palavra, eu medito na palavra. E aí o Espírito Santo vai me conduzir para trazer menção, fazer menção do que está escrito na palavra. Amém? Então vamos iniciar aqui. Eu quero te convidar, nós vamos andar bastante na Bíblia nessa noite. Eu serei sucinto, não vou enfadar os irmãos, mas gostaria de fazer menção de alguns versículos aqui. Vamos ler Mateus capítulo de número 3, para a gente falar de João Batista no início aqui. João Batista, ele faz menção do texto de Isaías. João Batista consegue perceber o seu chamado ministerial, que era anunciar Cristo, porque João foi o precursor, aquele que antecedeu Jesus. Mateus capítulo de número 3, e o versículo 3 também, está escrito assim: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Este é o sermão do João Batista. Amém? E da onde João Batista tirou isso? Não foi da sua mente, não foi do seu intelecto, não foi através do curso bacharelado de teologia, não. Ele tirou do que estava escrito na palavra de Deus. Aleluia. E o João Batista tirou isso da onde? Eu convido você a ir até o livro do profeta Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo de número 40. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Isaías, capítulo 40. A partir do verso de número 3. Aí está a referência que o João Batista usou. Ele faz menção, porque o profeta, o cargo de profeta, ele era aquele que exercia o chamado profético. E toda a profecia no Antigo Testamento, ela era uma profecia inspirada por Deus. Não é igual a gente vê hoje não, meus irmãos. Essa palhaçada, essa patifaria nos cultos, onde o pastor começa a orar, estamos num período de oração, aí levanta um, eu não digo aqui na Bereana, eu sei como é que funciona, para lá e para cá, e começa a atrapalhar o culto, e diz que disse, e Deus não está dizendo nada. As pessoas não querem ser usadas por Deus, elas estão usando o nome de Deus, e aí este é o resultado de tanta gente afastada do Evangelho, de tanta gente desviada das igrejas. Por quê? Porque acreditou em um falso profeta, em alguém que disse que Deus falou alguma coisa e Deus não disse nada. Ela se deu base na profecia daquela pessoa e a profecia fez o quê? Não cumpriu. Sabe por quê? Porque Deus não falou nada. E as pessoas se frustram, se desviam, porque eu conheço um monte por aí, eu tenho certeza que você também conhece. O profeta, ele era inspirado por Deus para falar aquilo que Deus estava falando. Aleluias. Então o profeta Isaías, no capítulo 40 do seu canon, o verso 3, ele está escrito: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda ao nosso Senhor. Então o sermão de Isaías, sermão de João Batista, tinha base no Antigo Testamento. Amém? O apóstolo São Pedro, vamos lá em Atos capítulo 2. Atos capítulo de número 2. Glória ao nome do nosso Senhor, que está no nosso meio andando, porque assim diz a palavra do Senhor. Atos de número 2. Glória a Deus. O verso 16 e 17. Glória a Deus, Deus Todo-Poderoso. Quando acontece no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado onde os irmãos estavam reunidos. Falaram-se em outras línguas, outros dialetos. A palavra aqui é dialeto. Em outras línguas, em outro dialeto. E todos os que estavam ali, que não eram de Jerusalém, eles ouviam os irmãos falavam na sua mesma língua.
eram dialetos, ou seja, aquele que era da Capadócia, aquele que era da Mesopotâmia, os elamitas, aqueles que eram da Ásia e Ponto, eles ouviam os irmãos falando na sua própria língua. Então, pós este evento da descida do Espírito Santo, alguns irmãos disseram que eles estavam bêbados. E o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta e diz: não, eles não estão bêbados sendo essa hora ainda. E aí Pedro começa, debaixo da inspiração, debaixo da unção do Espírito Santo, começa a pregar para aquelas pessoas. E aí ele traz a alusão, ele traz à tona o que estava acontecendo, com base no que escreveu o profeta Joel. Aí ele diz, Atos 2, capítulo 2, o verso 16. Estes homens, o verso 15, estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo essa ainda a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu Espírito eu derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Aleluia. Glória a Deus. Pedro está pregando. E o argumento de Pedro é o escrito. O argumento de Pedro é a palavra. Começa a pregar. Começa a falar. Fecha a Bíblia. E blá, 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 blá. Meu irmão, você, com todo respeito à sua pessoa, você não vem aqui saber do meu trabalho. Você não vem aqui saber dos meus problemas da minha casa. Você não vem aqui para saber da faculdade, do estudo que eu estou estudando para você dizer. Você vem aqui para ouvir a palavra de Deus. Você não sai da sua casa para ouvir balela, conversa furada. Nós nos reunimos nesse lugar para sermos instruídos, sermos edificados e sermos orientados pela palavra de Deus. Aleluia! Começa a pregar, começa a falar e pipipi, a minha vida, eu fui lá e eu fui cá, pipipi. Meu irmão, guarda isso para você. Num dia que nós fizer um churrasco, você fala o que você quiser. Mas nós devemos nos respeitar. Quem prega deve entender que aqui a autoridade não é ele. Aleluia! A autoridade no momento da mensagem é a palavra de Deus. Glória a Jesus. Amém? Então o apóstolo Pedro, ele faz o que? Menção do que estava escrito no profeta Joel. E agora eu lhe convido a ir lá no profeta Joel. Vamos lá, vamos andar um pouquinho na Bíblia aí. Depois de Oséias, antes de Amós é Joel. Glória ao nome de Jesus. Joel, capítulo de número 2. Depois de Oséias e antes de Amós é Joel. Glória a Deus. E aqui, meus irmãos, também eu não quero ser extremista, tá bom? Não digo no extremo, porque existem situações na minha vida e na sua vida que elas vão edificar a igreja. É diferente. Você está pregando, pastor Maria, e aí você é iluminado pelo Espírito Santo, e aí o Espírito Santo lhe conduz, seu Hélio, a você falar de uma situação que vai edificar a igreja. Aí é diferente. Aí é Deus que está conduzindo. Agora, assumiu a tribuna, prega a palavra do Senhor. Joel, capítulo de número 2, e o versículo de número 28. Aí está a base Aleluia. da promessa da descida do Espírito. Joel, capítulo 2, o versículo 28, está escrito assim: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Amém? Então o apóstolo Pedro não fala daquilo, Yasmin, que ele quer. Não porque eu estava andando pela rua e aí de repentemente eu tive um impulsionamento. Não. A base da pregação dele é o que está escrito na palavra de Deus. Aleluia. Amém? Jesus, agora para a gente partir para o texto que eu li, o capítulo 15, vamos voltar ao capítulo 15. Mateus capítulo 15, o verso 7, quando ele diz que bem profetizou Isaías. Então Jesus, o argumento dele, o verso 8 e o verso 9, está debaixo da sustentabilidade do que estava no rolo do profeta Isaías.
Ele não está falando o que ele quer. Aleluia. Ele não está, irmão, simplesmente vindo aqui dizendo, olha, é por causa disso, por conta daquilo, porque eu estava ali, porque eu visitei ali, porque eu fui acolá. Não! Ele está falando da palavra de Deus. Glória a Deus. Jesus está fazendo uso, menção dos escritos. Aleluia. E nós, meus irmãos, também devemos vir aqui, abrir a palavra de Deus e falar dos escritos. Aleluia. E aí ele diz, quem profetizou? Isaías. Vamos voltar lá no profeta Isaías, Isaías 29. Aí a gente tem o argumento de Isaías aqui, aonde ele faz menção. Isaías 29. Glória a Deus. 29 e o verso 13. Glória ao nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Isaías, capítulo de número 29, a partir do verso de número 13. Glória a Deus. Estarei lendo. Isaías 29 e a profecia contra Judá, as promessas de livramento. Está escrito assim: porque o Senhor disse, pois esse povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Olha aí, Jesus, irmãos, está fazendo menção do texto do profeta Isaías, dando base no seu sermão. Amém? Por que Jesus está dando crédito aqui, está usando, fazendo menção do texto de Isaías? O contexto aqui do relacionamento de Jesus é com os anciãos. Jesus chega a um certo lugar e os anciões, eles de alguma forma, e essa não é a primeira vez, em que de alguma forma os fariseus, os saduceus, os herodianos, eles tentam de alguma forma ter do que acusar Jesus. Eles tentaram muitas das vezes ter do que acusar Jesus, através da lei. João capítulo 8, Jesus está no templo. Segundo as escrituras sagradas, ele está abaixado escrevendo. Trouxeram-lhe uma mulher que ela havia sido pega no ato de adultério. Jesus está no templo. E eles chegam com aquela mulher e dizem: mestre, ela foi pega em adultério. Ela foi pega no ato de adultério. E aí a Bíblia diz: na lei diz que devemos apedrejá-la. E o Senhor, o que diz? Aleluias. A lei dizia que era para apedrejar, porque Jesus estava pregando o amor. Como que alguém que prega o amor vai mandar apedrejar alguém? Eles dizem: a lei diz que ela deve ser apedrejada. E o Senhor, o que diz? Jesus escrevendo: pois bem, aquele que dentre vós que não tiver pecado, que seja o primeiro que atire a pedra. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Existe um ditado que diz: não taca pedra no telhado do outro, porque o teu telhado é de vidro. Aleluia. Ah, Jesus, aleluia. Todos nós que estamos aqui, independente do cargo eclesiástico, estamos todos debaixo de algo que se chama misericórdia. Aleluia. Estamos debaixo da graça, favor imerecido. Eu não mereço, aí a graça diz: agora você merece. Você não pode, aí a graça diz: não, eu vou fazer você poder. O inferno diz: você vai ser condenado, aí Jesus diz: o meu sangue é suficiente para pagar pelo teu pecado. Aleluias. Glória ao nome de Jesus. Então eles disseram: ela vai morrer, ela tem que ser apedrejada. Jesus diz: olha, quem de vós? Fique à vontade, tentando ter do que acusar Jesus. Jesus diz: aquele que não tem pecado, faça um favor aí, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que foi, pastor Reginaldo, jogando,
quando Jesus olha para a mulher: aonde estão os teus acusadores? Ela diz: não tem nenhum. E ele diz: nem eu te condeno. Só tem uma coisa: vai e não peques mais. Aleluias. Os fariseus tentaram pegar Jesus através da lei. Os fariseus tentaram pegar Jesus também falando acerca do tributo. Em Mateus capítulo 22, acerca do versículo 15, está um discurso de Jesus lá, falando acerca do tributo. Eles dizem para Jesus, os fariseus herodianos: Senhor, é lícito pagar um tributo? É, Deus. Jesus olha para aqueles homens e diz: digam algo para mim. O que tem nessa efígie? Efígie é o que tem? Qual é a fotografia que está aí? Aí eles dizem: é de César. E aí Jesus diz: dai a Deus o que é de Deus, Aleluia. e dai a César o que é de César. Aleluia. Sacrifício para Deus não é um envelope cheio de dinheiro, como se pegam por aí através da teologia da prosperidade. Isso não é sacrifício para Deus. E eu te provo que isso não é sacrifício para Deus, e Deus não está preocupado com isso. Davi foi o maior conquistador territorial de Israel. Davi poderia dar tudo quanto era tipo de sacrifício de agorizapeta para Deus, bois, animais, o que fosse, porque dinheiro não era problema para Davi. Dinheiro, sacrifício de animais não era problema para ele. Quando Natan apontou o dedo no pecado de Davi, porque o profeta faz isso, ele aponta o dedo mesmo, ele aponta o dedo lá na ferida, ele apontou o dedo. Davi compõe um dos salmos mais belos da Bíblia, que é o Salmo de número 51. E aí quando ele diz: os sacrifícios para Deus, oh glória ao nome de Jesus, é um coração contrito, é um espírito quebrantado, este o Senhor não despreza. Aleluia. Sacrifício para Deus é um coração contrito e um espírito quebrantado. É uma alma amargurada, é uma alma quebrantada, é alguém que se arrepende verdadeiramente dos teus pecados e diz: eu paro hoje, eu entrego minha vida hoje, eu confesso hoje, abandono o pecado hoje. Isso é sacrifício para Deus. É o coração quebrantado, é o espírito quebrantado. E aqueles que iriam de alguma forma, tendo que pegar Jesus, disse assim: o que tem aí? É César? Então dai a César o que é de César, e dai a sua adoração a Deus, que a Deus nós damos apenas a adoração. No capítulo de número 15 aqui, aí os anciões, eles indagam Jesus. Por quê? Porque os discípulos de Jesus, eles não lavavam as mãos antes das refeições. E a tradição dos anciões dizia, meus queridos irmãos, que devia-se, porque era lavar as mãos todo momento. Saiu, lava as mãos. Saiu, fez isso, tem que lavar a mão, tem que lavar a mão, tem que lavar a mão. Porque eles entendiam que, por conta dos gentios e dos relacionamentos com os gentios, eles podiam ali ser contaminados por conta dos gentios. Então, havia essa tradição de se lavar as mãos todos os momentos. E aí, os anciões bateram de frente com quem? Com Jesus. Porque eles, na verdade, honravam com os lábios, mas o coração, estava bem distante de Deus. E o desfecho deste relacionamento de Jesus com os anciões é exatamente esse. Jesus termina dizendo: o que mata não é o que entra, o que mata, ou o que contamina, é o que sai. Aleluia. Por isso que nós devemos vigiar, ser vigilantes com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós declaramos para as pessoas, porque ao mesmo tempo você pode trazer a vida, como você também pode trazer a morte. Glória ao nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Tenha Jesus no seu coração e não apenas nos seus lábios. Esse é o tema desta mensagem dessa noite. Tenha Jesus no seu coração e não apenas nos seus lábios. Eu gostaria aqui, meus irmãos, por conta do tempo, falar apenas de duas palavras que estão inseridas acerca desse contexto aqui. No capítulo 15 de Mateus, o verso de número 8, está escrito assim:
Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A palavra coração, que Jesus aqui se refere, este coração, ele, dentro do grego, é a palavra que chama-se cardia. Esta palavra é um substantivo que significa coração. É a sede e o centro da circulação, portanto, da vida humana. O coração, ele no Novo Testamento, ele é representado em forma de figura. Ou seja, ele é a sede dos desejos, dos sentimentos e das paixões. Aleluias. O que Jesus está querendo dizer aqui através da escrita do profeta Isaías? Ele diz: esse povo me honra com os seus lábios, mas eles não têm desejo em mim. Aleluia! Eles me honram com os seus lábios, mas eles não têm paixão por mim. A paixão deles está em outras coisas. Este povo me honra com os lábios, mas a vontade deles nem é, ou seja, o desejo de estar perto não está em mim, está em outras coisas. É isso que Jesus está dizendo através do coração. As paixões, eles não têm paixão. A mente, o coração e a mente aqui de forma figurada. Sabe o que ele está dizendo através da mente aqui? O que é isso? Isso acontece muito na igreja. O pregador está pregando, falando, e a pessoa está, ó, o que eu vou comer de janta? Como é que vai ser o dia amanhã? Será que aquele trem vai estar lotado de novo? A mente está onde? A mente está onde? No problema? É a mesma coisa. Honra com lábio. Mas a mente, a paixão, o desejo está bem longe de Jesus. Aleluia. Os impulsos estão longe de Jesus. Falar de Jesus, falar de Senhor, isso é muito fácil, moço. Dentro do que significa religião, do religious, de religare, dentro do pior contexto que possa existir de religião, é o que estão por aí. Fala de amor, mas causa contenda, irmão Hélio. Fala de ajuntamento, mas leva discórdia, falácia, mas fala de Jesus. Fala que tem que fazer isso, mas faz aquilo. Meu irmão, testemunho fala muito mais do que qualquer sermão. Testemunho vale muito mais do que qualquer tipo de oratória, de falar, de palavra que eu possa estar pregando. Se o meu testemunho não for convincente, tudo que eu estou falando aqui é balela, conversa furada. Porque não adianta eu vir aqui com um discurso ensaiado, ou você vir aqui com um discurso ensaiado, honrando Jesus com os lábios, mas o seu desejo, a tua vontade, a tua mente, o teu impulso não está em Cristo. E aí você não consegue colocar isso na sua maneira de viver, na sua maneira de falar, na sua maneira de andar. Aleluia! Falar de Senhor todo mundo fala. E Jesus deixa isso exortativamente em Mateus 7:21. Está escrito: nem todo aquele que me diz, boca, dizer, falar, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor. Olha aí, o termo religião sendo aplicado da pior maneira, porque só fala, mas não faz. Ele diz: aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Ele diz: mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Glória a Deus. Falar com a boca, mas muitos são de dizer naquele dia, honrar com o lábio, mas o coração está longe de Jesus. Mas muitos hão de dizer, Mateus 7:22, mas muitos hão de dizer-me, Senhor, pelo teu nome expulsamos demônios, pelo teu nome fizemos operações de maravilha, pelo teu nome, muitas pessoas foram curadas pelo teu nome. Aí
Aí Jesus vai dizer, olha só, vocês me honravam com os lábios. Isso não está no texto, mas está no texto que eu estou lendo, mas não é Mateus 7:3. Só para a gente entender. Vocês me honravam com os seus lábios, mas o coração de vocês estava bem distante de mim. Porque o texto diz, Senhor, Senhor. Ele diz, Senhor, pelo teu nome profetizamos, expulsamos demônios, operações de maravilhas. Aí Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não conheço vocês. Vocês me honram com o lábio, mas o coração está longe de mim. Aleluia. A nossa vontade, irmãos, coração aqui quer dizer impulso, sentimento, paixão, mente, está voltada para cá. Eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim aqui? O meu desejo é estar aqui, a minha disposição é estar aqui, eu tenho vontade de estar lá. É estar em mente, coração, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Então Jesus diz, o coração deles, a paixão, a disposição, a vontade deles não é estar aqui. Eles querem estar longe, bem longe, eles estão bem longe de mim. E aí ele diz, mas em vão. A palavra vão aqui é do grego matem. Esse matem aqui dá a ideia, preste atenção, a ideia de alguém que manipula. Ele manipula, porque o contexto de Jesus aqui, ele começa dizendo hipócrita. Você sabe o que é uma pessoa hipócrita? Eu vou lhe dizer o que é um hipócrita. Hipócrita é alguém que é falso. Hipócrita é alguém que é fingido. É alguém que demonstra uma coisa quando sente outra, ou pensa outra. É um indivíduo que dissimula a sua personalidade verdadeira, quase sempre por motivos interesseiros ou por medo de assumir a sua própria natureza. Esse é o hipócrita. É um dissimulado, é um falso, é uma pessoa que ela apresenta ser uma coisa, mas no final é outra. Tem gente, irmãos, tem gente que às vezes elas pensam, porque o passar dos anos a gente fica, como se diz, meio macaco, né? Macaco velho, né? A gente finge que ouve, finge que dá atenção, mas a gente sabe que é tudo conversa fiada. De novo, mais uma vez, você fala a verdade, pensando que é verdade, e eu finge que eu acredito, está tudo certo. É um dissimulado, é um hipócrita. Os argumentos são os mesmos, e eles são bons de lábio, irmãos do céu. O hipócrita, ele é treinado. O argumento dele é convincente, Yasmin. Ele se faz ser uma pessoa, e aí quando você vai ver, é outra. E quantas das vezes as situações acontecem, amados irmãos, e a gente olha e fala assim, meu Deus, eu achei que eu conhecia essa pessoa, e não conhecia, porque é um dissimulado, é um hipócrita. Eram esses homens aqui, é isso que Jesus está dizendo que eles são. Em vão aqui a palavra dá a ideia de alguém que manipula, dá uma busca mal sucedida. Eles são mal sucedidos na sua busca. Então, em vão me adoram, eles adoram, mas com uma busca mal sucedida. Eles nem querem estar lá na verdade. A ideia aqui é de alguém que busca sem propósito. Vem na igreja para quê, meu Deus do céu? O que nós fazemos aqui? Isso é coisa para a gente pensar, irmãos. Por que eu vou no culto? Por que eu sempre ouvi uma palavra? Por que o pastor prega aquela palavra? Por que nós ceiamos? E você tem ali liberdade de perguntar e questionar qualquer um que está aqui nessa igreja ou qualquer um da sua igreja, porque isso é uma marca protestante. E a marca de um falso profeta, de um falso mestre, é quando ele não quer ser indagado. E quando você fala uma coisa, ele pula para trás. Não, você tem a liberdade de questionar, de perguntar, de querer saber por que disso, por que daquilo, por que pregou isso, por que falou isso, por que está pregando isso, qual a intenção disso. Você tem a liberdade de fazer isso aqui. Saber por que nós estamos aqui. Não é estar aqui sem intenção nenhuma. Não é estar aqui sem propósito nenhuma. É literalmente uma pessoa improdutiva. Não produz nada. Entra ano,
e sai ano, entra culto e sai culto e fica do mesmo jeito, fica da mesma forma, não pode contar com a pessoa para nada, não pode pedir para a pessoa para nada. Mas está 3 anos na igreja, é você, meu irmão. Deus conta com você, Deus quer levantar você, Deus quer usar você, Deus quer levantar você. Tem que ser produtivo, porque senão o nosso culto, a nossa adoração, ela é em vão. Ou seja, é alguém que busca sem nenhum propósito. Aleluia. Amém? Amém. Glória ao nome de Jesus. E ele continua dizendo: eles me buscam sem propósito nenhum. Eles vêm por vir. E esse é o problema da liturgia, irmão Deus. Porque entra terça, sai terça. Entra quinta, sai quinta. Entra domingo e sai domingo. E a gente tá vendo. Opa, hoje tem culto. Oh, meu Deus do céu, mais um culto. Oh, meu Deus, ó vida, ó céu, de novo culto. A nossa paixão tem que estar aqui. O nosso desejo deve estar aqui. A nossa disponibilidade deve estar aqui nas coisas de Deus. Porque senão a gente vem aqui sem propósito nenhum. E o propósito que estamos aqui é para adorar, bendizer, magnificar e louvar aquele que é todo poderoso. Glória a Jesus. Amém? Em vão eles me adoram. E aí o que acontece? Ensinando doutrinas. Doutrina aqui é ensino. Os ensinos deles são ensinos de homens. Ensinamentos de homens. Ensinamentos que não têm nada a ver com a sã doutrina das Escrituras Sagradas. Meus irmãos, que nós que estamos aqui nessa noite possamos ter Jesus no nosso coração e não só nos nossos lábios. Oh, glória. Amém? Que Deus te abençoe. Eu agradeço a oportunidade de falar com você.